Título: O último refúgio. Estalagem durante a chuva batia no vidro do carro com fúria, uma tempestade torrencial que parecia querer engolir o mundo. Os faróis mal conseguiam arranhar a escuridão que se estendia a ambos os lados da estrada, um caminho serpenteante que me havia prometido um atalho, mas que agora me oferecia apenas solidão e desassossego. Já levava horas dirigindo, a fadiga começava a fazer moça, e a visibilidade era praticamente nula. Justo quando começava a pensar em parar na berma da estrada, eu a vi. Uma luz amarelada, trêmula, que emergia de entre as árvores como uma promessa de refúgio. À medida que me aproximava, a silhueta de uma construção antiga se tornava mais nítida. A estalagem berrante era um edifício de pedra escura, coberto de era, com um aspecto lúgubre e desolado que, no entanto, me parecia estranhamente acolhedor. Estacionei frente à estalagem, o som do motor morrendo no silêncio opressivo da noite. Ao sair do carro, uma rajada de vento gelado me atingiu no rosto, trazendo consigo um murmúrio indistinto, como sussurros distantes. Ignorando a sensação de inquietação que começava a crescer em meu interior, dirigi-me para a porta principal. O cartaz sobre a entrada, talhado em madeira carcomida, dizia: "Estalagem berrante. Um lar longe do lar." A madeira rangeu sob minha mão ao empurrar a porta, revelando um interior tenuemente iluminado pela luz bruxuleante de umas velas. O ar estava carregado de um cheiro a umidade e poeira, um aroma rançoso que falava de séculos de abandono. Atrás do balcão, um homem de rosto ossudo e olhar penetrante me observava em silêncio. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos brilhavam com um brilho estranho, inquietante. Vestia um colete de couro descolorido e uma camisa branca com folhos, uma indumentária que parecia ter saído de outra época. "Bem-vindo, viajante", disse com uma voz grave e pausada, uma voz que parecia vibrar no mais profundo dos meus ossos. Estava esperando sua chegada. Engoli em seco, tentando ignorar a sensação de que algo não se encaixava. "Boa noite", respondi. "Preciso de um quarto para passar a noite. A tempestade é muito forte para continuar dirigindo." O homem sorriu, uma careta que não chegava aos seus olhos. "Claro. Temos o quarto perfeito para você. O número 7. É o favorito dos nossos hóspedes." Entregou-me uma chave de ferro oxidado e indicou-me uma escada em caracol que ascendia na penumbra. Cada degrau rangia sob meu peso, um eco fantasmal que ressoava no silêncio da estalagem. O quarto número 7 ficava no final de um corredor longo e estreito, iluminado por uma única vela que abruxuleava sobre uma prateleira. O quarto era pequeno e austero, com uma cama de madeira tosca, uma mesa e uma cadeira. As paredes estavam cobertas de um papel de parede descolorido com um desenho floral que parecia me observar. Uma janela dava para um pátio interior escuro e silencioso. Fechei a porta atrás de mim e deixei a chave sobre a mesa. Precisava de um banho quente e de uma boa noite de sono. Mas à medida que me despia, uma sensação de desconforto me invadia. Sentia que me observavam, que havia alguém mais no quarto comigo. Olhei à volta, mas não vi nada. Talvez fosse apenas o cansaço, disse a mim mesmo. Mas a sensação persistia, intensificando-se à medida que passava o tempo. Depois de um banho rápido, meti-me na cama. Os lençóis cheiravam a lixívia e umidade. Tentei relaxar, mas não conseguia. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo gotejar constante da chuva contra a janela. De repente, ouvi um ruído. Um sussurro suave, quase inaudível, que parecia provir da parede. Fiquei paralisado, escutando com atenção. O sussurro se fez mais forte, tornando-se uma voz feminina, lamentosa. "Ajude-me", dizia a voz. "Por favor, ajude-me." O pânico me invadiu. Levantei-me da cama de um salto e acendi a luz. O quarto estava vazio. A voz havia desaparecido. Respirei fundo,
tentando me acalmar. Devia estar imaginando. Era o cansaço, o estresse da viagem. Mas no fundo sabia que não era assim. Algo estranho estava acontecendo naquela estalagem. Vesti-me rapidamente e saí do quarto. Precisava falar com o homem do balcão. Precisava de respostas. Mas ao chegar à recepção, não encontrei ninguém. O balcão estava vazio, as velas bruxuleavam tenuemente, projetando sombras grotescas sobre as paredes. Chamei o homem, mas apenas obtive silêncio como resposta. Senti um calafrio percorrer minha espinha dorsal. Estava sozinho, preso naquela estalagem maldita. Decidi explorar o lugar. Talvez encontrasse o homem, ou ao menos alguma explicação para o que estava acontecendo. Percorri os corredores escuros e silenciosos, cada passo ressoando no silêncio sepulcral. Em um dos quartos, encontrei um diário antigo. As páginas estavam amareladas e frágeis, escritas com uma caligrafia elegante e precisa. Comecei a ler, e à medida que o fazia, o horror se apoderava de mim. O diário pertencia a uma jovem chamada Elisa, que havia sido hóspede da estalagem há mais de um século. Em suas páginas, descrevia a mesma sensação de inquietação e medo que eu estava sentindo. Falava de vozes sussurrantes, de sombras que se moviam na escuridão, de uma presença invisível que a observava constantemente. Elisa havia descoberto que a estalagem estava construída sobre um antigo cemitério, e que os espíritos dos mortos atormentavam o lugar. O homem do balcão, segundo dizia, era um desses espíritos, condenado a vagar pela estalagem para sempre. A última entrada do diário era arrepiante. Elisa escrevia que os espíritos a estavam cercando, que a queriam para se juntar a eles em seu sofrimento eterno. A entrada terminava abruptamente, com uma só frase escrita com desespero: "Já vem por mim." Fechei o diário com um tremor nas mãos. Agora entendia. Estava em perigo. A estalagem era uma armadilha, e eu era a presa. Tentei escapar, mas a porta principal estava trancada. As janelas estavam tapadas. Estava preso. De repente, ouvi um som atrás de mim. Virei-me e vi o homem do balcão, de pé no umbral da porta. Seu rosto estava deformado por uma expressão de ódio e vingança. "Não pode escapar", disse com uma voz gutural. "Esta estalagem é seu lar agora. Ficará aqui para sempre." Tentei correr, mas o homem era demasiado rápido. Agarrou-me pelo braço com uma força sobre-humana e arrastou-me para a escuridão. Lutei com todas as minhas forças, mas era inútil. O homem era mais forte, mais decidido. Arrastou-me até ao pátio interior, onde um grupo de figuras sombrias me esperava. Eram os espíritos dos mortos, seus rostos desfigurados pelo sofrimento e o desespero. Estenderam suas mãos para mim, ansiosos por me juntar ao seu tormento. Gritei, mas minha voz se afogou no silêncio da noite. Os espíritos me rodearam, e à medida que me arrastavam para a escuridão, ouvi uma voz sussurrar no meu ouvido: "Está em casa."